Ó, meu nome é Vaboese, eu estou na First desde 99. Alguém sabia disso aí? Eu sabia. Alguns, né? 99. Deixa eu me apresentar primeiro, eu faço questão de sempre dizer isso, desde quando eu dava aula, eu lecionei aqui, né, por 10 anos. Primeiro, nós somos pessoas, né? Tem família, tem entes queridos, tem pessoas que trabalham para a gente estar aqui hoje. Tem pessoas que dependem da gente, tem pessoas que fazem coisas para nós estarmos aqui, principalmente os jovens, né? Então eu tenho uma família, sou casado com a Patrícia, eu tenho 2 filhos, a Júlia e o Augusto. Eu tenho uma vida pessoal, isso é mais importante do que a robótica, vocês também têm. Mas a robótica é uma coisa muito legal, mas é porque depois da família, isso é importante. A família de vocês vem primeiro, depois vem o que vocês fazem. Eu comecei o primeiro, aqui tem uns detalhes aqui, depois vocês podem ver, mas eu comecei o primeiro time de robótica fora da América do Norte em 99, era o 383, província de São Pedro, lá de Porto Alegre. E eu trouxe um pouquinho de história do que eu vou conversar. Então, a gente teve os primeiros controladores que iam dentro dos controles do FRC, que é do Basic Stamp. Depois eles criaram, os donos da empresa, da Palavra, eles criaram o que a gente chama de primeiro kit de robótica operacional do mundo. Depois veio o Lego. Depois veio a Arduino, olhando o Bluetooth. Isso é bem antigo. Em 2002 a gente criou o primeiro currículo de robótica educacional e aqui eu coloco, depois deve ser ratificado, mas em 2002 esse currículo deve ter sido o primeiro currículo de robótica educacional do Brasil. Aqui. E se eu estiver errado, eu peço que corrija. Em 2002 foi criado o Under Control, como um time de FRC. Então, esse foi o primeiro ano de criação, como você sabe, compete em 2003. Essa aqui é a historinha que eu vou contar. Como se faz isso se não tinha nada disso? Então, vou contar. Eu ia começar a trabalhar na escola chamada Província de São Pedro, em 99. Em fevereiro a gente tem as reuniões de professores, coisa. E a dona da escola tinha recém ido numa conferência nos Estados Unidos, de Chicago, alguma coisa assim. E ela trouxe um flyer. Olha só, tinha um cara lá, o nome dele parece que era Dean Cameron. Ele estava apresentando uma competição que eu achei muito legal. Ela falou assim, como eu estou falando aqui para vocês, meus professores, quem quiser depois vem aqui e pega o flyer para pegar mais informações. Você está lá no fundo, meu primeiro dia de trabalho. Você está lá no fundo. Mas esperei todo mundo sair, ninguém tinha aparecido ainda. Vou lá, né? Ninguém foi. Olá, gostei desse negócio. E ela disse, posso pegar? Olhei os outros professores de física, ninguém aí, né? Ela me deu. Isso foi em fevereiro de 99. Essas datas são bem interessantes. O que aconteceu? Eu peguei esse baita material, um flyer, e comecei a First no Brasil. Primeira coisa, isso é 99, não tinha celular, né? Internet eu demorava mais ou menos 15 minutos para baixar uma foto do rover que ia para Marte, em alta resolução. Tudo era muito difícil naquela época. Isso aqui é o que eu conhecia de First. Isso aqui eu tirei dos prints dos flyers. Era isso. National Championship no Epcot Center. Aqui em cima era assim que eles chamavam, tinha 200 e poucos times no mundo. E os robôs eram isso aqui. Então, isso é o que tinha. Então, em 99, com o flyer, o que é First, o que é FRC? Naquela época, o que tinha de robótica educacional? O que tinha? Em 98 foi lançado esse tijolo aqui, primeiro tijolão da época, 98 do mundo. Então, nós estamos um ano só depois. Isso não tinha ainda no Brasil. Chegou só em 2002 no Brasil. Então, literalmente não tinha nada. O Gessler me lembrou o nome, tinha as tartarugas de programação Logo, né? Que eram os Homer, uma empresa
da Inglaterra, seguindo as orientações do Papert, né? Mas era programação que tinha programado um botão ali. Então não era uma programação como vocês conhecem em English, né? Ela era pré-programada, você depois colocava, mandava uma tartaruga para frente, para trás, para lado, seguia passos. Esse era o mundo. Tá? Quando nós fomos descobrir, então, existia um microcontrolador chamado Base System, que estava dentro dos controles da FIRST. Então tinha esse primeiro microcontrolador que foi lançado pela Parallax, que é a empresa. Em 97 eles lançaram o Max Microcontroller. Primeiro negócio, tipo assim, olha só, vamos tentar fazer programação de fato, uma coisa mais fácil. Não era gravar circuitaria ultravioleta, coisa e tal. Chip e Ken Greasy são dois irmãos da Califórnia, né, que eles tinham fundado isso. Eu estou contando a historinha para vocês entenderem como é que começou todo esse negócio. Por quê? Porque a FIRST começou tudo junto, é tudo por aí. Né? 92 foi o primeiro evento, então é tudo muito incipiente. Boot, lembra lá em fevereiro de 99 eu estava numa lista, no Província inteira? Abril de 99 foi a criação do Boot, Board of Education. Novembro de 99, eu tenho esse kit, eu ganhei os nomes do Ken Greasy e do Chip Greasy e eu trouxe para o Brasil. Porque eu fui fazer um curso para tentar entender isso no Plymouth North High School, se eu não me engano eu tive 23. Porque o professor depois vai mostrar, ele estava lá sediando um curso como esse com os kits de Boot. Então esse era o mundo da época. Recém lançando um kit de programação desses, esse era o primeiro comercial, revisão lá, e aí foi lançado então o Robotics with the Boot. Então esse era o mundo. No mundo estava nascendo em 99 robótica educacional. Esse cara aqui, o Mike Bastoni, ele era o team leader, né, do acho que 23. E ele nos recebeu lá. Depois que a Lori Buckley, deve ter sido a primeira americana a ouvir falar do Brasil, ou nós com certeza somos o primeiro sul-americano com quem ela falou na vida. Ele perguntou, a gente pode participar disso aqui? Ela, cara, isso aqui é só para Canadá e Estados Unidos, dentro do Brasil, não tem nada aí. A gente sabe. A gente pode ir. Não sei, tem que perguntar. Uma semana depois, tudo por e-mail, né? Uma semana depois ela disse, tá, vocês podem, só tem que aprender. Nós fomos lá com o Mike Bastoni, que foi o cara que se ofereceu, e a gente foi fazer o curso. E a gente foi então em Massachusetts fazer o curso. E aí aprendemos, aqui dentro estão aqueles microcontroladores que a Parallax desenvolveu. Então a Parallax criou, a FIRST gostou, como ela sempre faz, novas tecnologias, meteu aqui dentro. O time aqui do 1156 tem, né? Deve estar lá em cima, né? Serão todos presentes lá, depois você vai poder ver. Então aqui dentro tem aqueles Parallax lá. Então, olha, tudo era um movimento nascendo naquela época. Tudo muito junto assim. É muito legal isso aqui. Note, esse cara aqui era muito legal. Depois ele não gostou mais da FIRST, ele começou a ir para a Armada Box, coisa assim. Mas são pessoas que auxiliam pessoas, isso é importante. Ok, você já sabe como fazer, você faz um curso nos Estados Unidos, você entende mais ou menos como é que funcionam as coisas, você vê um monte de foto, fita VHS para trazer algumas competições, era assim que tinha, né? Então você tinha que carregar as fitas VHS. Cara, não tinha celular, eu tinha que pegar, ir na secretaria, fazer ligação, tudo era muito difícil, não tinha foto, foto era no papel. Vocês imaginam como é que foi aquela vez? Era tudo muito difícil. O que vocês conseguem hoje, vou gravar, vou botar no YouTube. Mas não tinha YouTube. É uma loucura, sabe? Nada existia. Baixar alguma coisa era muito horrível. Isso era o nosso mundo, o meu mundo era assim. Alguns dos meninos que eu vou mostrar aqui, a gente jogava mais, só que tinha que ser depois da meia-noite porque pagava um pulso. A gente pagava por minuto, né? O negócio. A gente pagava por minuto. Era muito caro. Tem um aí que está baixando a cabeça assim. A cara. Esse era o mundo, só para vocês entenderem. E a gente fez um time. Eu passei por um monte de fita VHS que eu
consegui, não sei como, gravando ou regravando, que alguém conseguiu baixar de algum lugar, que a gente gravava esses elementos. E esses 12 meninos aí toparam fazer. Eu e outro professor fomos para lá e a gente criou um time. A gente foi na FIRST, tem a data então, né? 2000, né? Então é assim que nasceu o Brazilian Machine 303, com esses 12 meninos aí. Isso aqui é o início de um time. Note como a gente é atrasado. Eles já tinham competição de carro solar lá nos Estados Unidos, assim como alguns times que vão para fora visitam escolas, eles já tinham competição de carro solar. Então a gente sempre ia atrás, né? E isso tem que mudar. Acho que já mudou bastante. Todo time tem história para contar. É igual para todo mundo. Sempre o início é igual. Vai lá, visita, vê coisa nova. Isso aqui já era mundial. O mundial era assim. Esse é o mundial. Mundial, Epcot Center, estacionamento, montava uma arena e fazia lá. Isso era o evento de 2000. Eu não gostava disso. Acho que robótica tem mais do que robô só. Eu precisava entender como fazer você ficar o ano todo absorvendo conhecimento disso. Então, conversei com o Ken Greasy e Chip Greasy e eu perguntei se eu podia começar a trabalhar isso aqui. Eles disseram sim, a gente podia traduzir alguns manuais daquele coisa que sempre tinha sido criado no português, eles davam as kits em troca. E aí eu saí da escola do Província de São Pedro, eu só fiquei um ano lá. E eu criei então um currículo nacional de robótica educacional em 2001. E aí aconteceu o seguinte, tem uma história engraçada, um professor de física daqui do colégio foi atropelado, e daí eu me substituí ele, não fui eu que mandei atropelar. E aí eu substituí ele, e no final das contas tinha o irmão Paulo, que é um que vocês devem ter visto já no robô lá no evento, disse, vamos fazer um currículo? Ele disse, você tem que convencer primeiro, final de ano, numa feira assim, os pais. E a gente fez uma feira, mostrou um monte de coisa de audiovisual, eles gostaram. Ok, agora vamos criar então um ambiente de robótica educacional em 2001 para 2002. Foi assim. Vocês vão ver o que é hoje. Mas era assim, pegava um CAD e desenhava uma salinha, nos fundos da salinha tinha uma furadeira, uma morsa, 6 computadores brancos, a gente chama de computador branco, porque o preto era os bons, né? A gente ganhava os brancos. 486, né? 586 naquela época. Assim nasceu a robótica aqui no André, em 2002. Por quê? Porque eu queria fazer uma robótica educacional. Aqueles meninos ali eram os oriundos lá do outro time, lembra? Menos o Degani. O Degani hoje é diretor da Lego, na Dinamarca. Eles me ajudaram a fazer então as aulas, que a gente fazia aula, era CD, naquela época a gente tinha CD. E a gente então criou o primeiro curso de robótica educacional, tinha 72 alunos no primeiro ano. Por quê? Porque ninguém nunca tinha ouvido falar disso aí. Nós tínhamos 72 alunos no contraturno, no ano de 2002. E que fizemos isso? Depois das aulas, a gente tentava fazer projeto naquela época. Esse era o nosso material. O Oliver ali deve ter andado em muito ferro velho, né, Oliver? Para pegar motor de janela de carro. O que mais que tinha? Depois o Oliver pode contar aí. Esse era o nosso material. A gente tentou fazer então outras coisas, desde chassi básico para o FRC, aquele negócio de primeiro fazer o chassi. Era isso aí. Lá embaixo, se vocês veem em verdinho, Parallax. Então a gente já começava naquela época a fazer controles nós mesmos. Mas isso era o que tinha. E no final do ano a gente fez uma competição de mini robôs. Tomara que toque isso aqui. Será que toca? Toque pra mim. Bota pra mim. Está no YouTube. Esse vídeo foi feito pelos alunos. 2002. Tem 2 minutos. O Tiesco fez o vídeo. Recebe os times. Esse menino aí é o Oliver que está lá atrás. O nosso deputado federal,
Marcelo Conrado. Isso aqui era nesse ginásio do lado. A gente tentou fazer uma competição de mini robôs, mostrar que a gente conseguia. Coletava bolinhas de treino de golfe, eu acho, e levava para as áreas. Esse era o objetivo, muito simples. Para a época era um desafio descomunal. Tudo programado com Basic System. O nome da programação era PBIS. Era um alívio quando ele andava. Se pegava as bolinhas, então era uma alegria só. Do tempo eles estavam parados. Tinha mais fita isolante que robô ali, né? Nós tínhamos colocado em 4 escolas maristas, 3, eu acho, aqui, e aí a gente fez essa competição para tentar unir as escolas de experiências, né? Isso para alguém olhar deve ter sido muito entediante, muito chato. Mas vocês veem os pulos do pessoal lá atrás e coisa, cada coleta tinha uma bolinha branca, era uma emoção sem tamanho. Isso era 2002. Isso era o que tinha. Esse é o time. É sempre a mesma história. A gente faz um time, a gente convence pessoas, depois a gente se organiza e faz uma competição. No segundo time a gente já tinha mais experiência, né? Então já eram 26, 25 alunos, por aí. Né? Então esse era o time. O irmão Paulo, fantástico, o senhor carequinha ali, ele é o que acreditou na história toda. E esse era o primeiro robô do André. Não funcionou bem como a gente queria, mas foi. E aí começa então a mesma historinha. Como a gente faz com que isso aqui, um time, se torne um time vencedor? Isso eu espero que depois vocês possam contar melhor do que eu, mas isso é o que se faz, né? Vem a historinha, vem as pessoas, vem a amizade, a gente ainda consegue se reunir, né, hoje em dia, em como fazer com que uma experiência de robótica educacional se converta em uma amizade, em alguns se convertam em tatuagem, e depois disso aqui vem como transformar a história de times em história de competição no Brasil. Essa é uma historinha que é para outro momento, mas sempre é igual, sempre é na tentativa de pegar o inesperado, o desconhecido. Se você acredita nisso, vai atrás, enfrenta a dificuldade e tenta fazer. Eu estava conversando com isso aqui. O sucesso não é você conseguir de primeira, o sucesso não é de segunda. Ele vem, na verdade, da tua capacidade de ter sucessos, manter o objetivo, se aprimorar, evitar os erros do passado, melhorar e seguir. O sucesso vai vir. Com certeza. Talvez não é um ponto central que eu queria, talvez é um adjacente à direita ou à esquerda, mas ele vai vir. Só que essa história que os outros mentores aqui vão contar hoje, que vão tentar explicar como chegar lá. Então, me coloco à disposição para tirar dúvidas e perguntas, mas essa é a minha curta apresentação de hoje. Muito obrigado.